Então, se o mercado ele acredita que o Fed ele vai pausar o QT, veja muito bem essa palavra aqui, ou essa sigla, melhor dizendo, que a gente vai falar muito sobre ela agora. Então, se o mercado acredita que o Fed ele vai pausar o QT e reduzir ou adotar uma política monetária mais acomodatícia, isso favorece o ouro. Então, o que a gente está vendo no ouro agora já seria uma precificação ou talvez um sinal antecipado dessa mudança na política monetária que está às portas. Daqui a alguns meses, muito em breve, o Fed ele vai finalizar o QT, o Quantitative Tightening, né, que já está durando mais de 3 anos. A gente começou esse Quantitative Tightening, esse aperto quantitativo, lá em 2022, e seguimos em QT até hoje, mesmo com o corte recente que fizemos em setembro, o Fed ele ainda está em QT, ele ainda está em Quantitative Tightening no momento. Né? Então a gente está vendo agora que o ouro está dando um sinal para a gente que o QT ele já pode estar chegando à sua conclusão, e a gente tem mais um reforço disso nas falas do Jerome Powell. Né? E com base nisso, ontem, o titio Jerome Powell, ele deu o sinal que o mercado, caraca, mano, perdoa meu erro de português aí, exarava, faltou um, eita, perdoa, gente, é que eu escrevi com pressa, esperava, ponto. Então... E com base nisso, ontem Jerome Powell deu o sinal que o mercado esperava. Qual foi o sinal que o titio Jerome Powell ele deu ontem? Não sei se você estava ao vivo na nossa live de ontem. Tivemos aí praticamente 2.200 pessoas no somatório, aí, no simultâneo dos canais meu e do ADM, transmitindo essa live ao vivo. Acredito que a maioria de vocês talvez esteve aqui nessa live. E o titio Powell ele deu o sinal de que o fim do QT, que é o Quantitative Tightening, um aperto quantitativo, ele está chegando. O que ele falou? A gente tem aqui esse print aqui dos quotes que ele deu, e eu trouxe uma tradução deles e com alguns pontos específicos que chamam a atenção e que corroboram para essa narrativa. Pessoal, o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele sinalizou que o Banco Central pode parar de reduzir o seu balanço patrimonial nos próximos meses. Powell também indicou que as perspectivas para o mercado de trabalho continuam a piorar, ou seja, que estamos ainda vendo o mercado de trabalho enfraquecendo, né? Uma mensagem que reforça as expectativas dos investidores que haverá outro corte de juros ainda esse mês. E quando a gente olha para a expectativa de corte, deixa eu dar um refresh aqui, para a gente pegar os números apurados, e quando a gente olha para a expectativa de corte, isso faz total sentido. Pessoal, faltam 13 dias. 13 dias para a reunião do Fed. 13 dias, 19 horas e 9 minutos. E a expectativa é de 97,8% que nós vamos cortar a taxa de juros na próxima reunião. E quando a gente olha para a reunião do dia 10 de dezembro, a expectativa também é de corte de juros em 10 de dezembro, 92,8%. Então, se essas duas reuniões acontecessem hoje, nós cortaríamos em outubro e cortaríamos em dezembro também. A cada vez mais o mercado está se inclinando para isso, e muito provavelmente daqui a 13 dias, na próxima reunião, vamos cortar de novo a taxa de juros. E aí, você vai me perguntar, Yuri, o que ele disse? Tá aqui, ó. Our long-stated plan is to stop balance sheet runoff when reserves are somewhat above the level. O que significa dizer isso? Nosso plano de longo prazo sempre foi parar a redução do balanço patrimonial quando as reservas estiverem um pouco acima do nível que consideramos consistente, com condições adequadas de liquidez, disse Powell nessa terça-feira, ontem, na live, em comentários preparados para aquele evento, né, da Associação Nacional da Economia Empresarial que aconteceu na Filadélfia. E aí o que isso significa? Ele disse o seguinte, abre aspas, podemos estar nos aproximando desse ponto nos próximos meses. Palavras do Powell. Podemos estar nos aproximando desse ponto
nos próximos meses. E estamos monitorando atentamente uma ampla gama de indicadores para embasar essa decisão, fecha aspas, afirmou o titio Jerome Powell. Yuri, o que isso significa? Vou te explicar detalhadamente para você, até uma criança de 5 anos entender. Vai ter até desenho, fiz até um desenho aqui para você entender. Pessoal, quando Jerome Powell ele fala que o programa de QT, que é o Quantitative Tightening, um aperto quantitativo, provavelmente terminará em alguns meses, provavelmente terminará em breve. Ele está dizendo que o Federal Reserve está prestes ao quê? Parar de reduzir o tamanho do balanço patrimonial. Ou seja, parar de enxugar a liquidez do sistema financeiro. E, só para vocês terem uma ideia, desde 2022, o Fed vem fazendo o oposto do que é o quantitative easing, que é o afrouxamento quantitativo. Então, desde 2022, o Fed está em aperto quantitativo. 22, 23, 24, 25, e a gente ainda está em QT, né? E mesmo assim o mercado subiu. Loucura, né? Você vê, desde 2022, a gente está em QT, em aperto quantitativo, e mesmo assim isso não impediu o Bitcoin de subir, isso não impediu, nesses últimos anos, o mercado de subir. Imagina quando começar o QE, meus amigos. E quando eu falo isso, não é para deixar você excitado, eufórico, mas é um fato. Isso é constatado. Quando nós entramos no QE, aumenta a liquidez, aumenta o fluxo de capital. Então, se o mercado subiu isso tudo nos últimos anos no QT, imagina quando entrar o QE. E isso é mais um ponto de embasamento que eu uso para dizer para vocês que, cara, dificilmente a gente está no fim do ciclo agora. Posso estar errado? Posso, que eu não sou dono da verdade, né? Eu não tenho como dar 100% de certeza. E todo mundo que fala, eu tenho 100% de certeza, é um idiota. Eu já falei isso para vocês. Mas as chances de não estarmos no fim do ciclo são maiores, né? De estarmos ainda em um momento onde poderemos ver mais altas grandes acontecendo, né? Principalmente quando a gente começar o QE, que a gente está esperando já há mais de 3 anos acontecer. Pessoal, no QE, o que o Fed faz no QE? No QE, ele compra títulos, né, como os Treasuries, os MBS, e ele injeta dinheiro na economia. No QT, que é o que a gente está agora, é o contrário. Ele deixa esses títulos vencerem sem recomprar, o que retira o dinheiro de circulação, né? Aperta, enxuga a liquidez do mercado. E agora a gente está às portas, o próprio Jerome Powell falou que nos próximos meses a gente pode estar finalizando o ciclo de QT, né? E qual que é o impacto disso na liquidez, Yuri? O impacto disso na liquidez é muito simples. Olha o desenho, falei para vocês que ia ter desenho. Pessoal, tá vendo esse pulmão aqui? Isso aqui é só uma ilustração para explicar para vocês a importância do que é, né, para impulsionar o crescimento nos mercados. Pessoal, o balanço do Fed, balanço patrimonial, que a gente tanto está falando nessa live, ele funciona como se ele fosse o pulmão da liquidez global. É o pulmão da economia, da liquidez global. Quando o Fed ele reduz o balanço, há menos dólares disponíveis para crédito, ativos de risco, bolsas e cripto. Agora, quando ele para de reduzir esse balanço, para de enxugar, e ele volta a expandir, ele entra em fase de QE, mais liquidez tende a circular. E quem se beneficia disso? Os bancos respiram, o crédito volta a fluir e o apetite por risco aumenta. Lembrem-se, as maiores altas do Bitcoin e das altcoins aconteceram quando nós estávamos em QE, que foi 2020 e 2021. Foi o momento que nós estávamos em afrouxamento quantitativo. Foram as maiores altas que nós vimos no mercado de criptomoedas na história recente. E a gente está prestes a entrar nessa fase daqui a alguns meses, segundo saiu da boca do próprio titio Jerome Powell, né? Então, e quando eu falo isso,
eu entendo o seguinte: a economia, o mercado de cripto, as altcoins, o mercado tradicional, talvez o mercado tradicional já esteja em euforia, mas o mercado cripto, ele não está em euforia ainda. Esse é outro ponto que corrobora a minha tese de que nós não estamos no fim do ciclo. Primeiro, vai ter mais corte na taxa de juros. Segundo, o que está às portas de começar. E terceiro, estamos longe de uma euforia. Se tem uma coisa que o mercado de cripto não está no momento, e nem estava quando o Bitcoin estava em 126 mil, era eufórico. Se você acompanha esse canal por pelo menos 2, 3 meses, você lembra muito bem, ou menos até, se você acompanha um mês esse canal, você vai lembrar muito bem que há uma semana atrás, uma semana e meia, o Bitcoin estava em 126 mil, novo topo histórico, 125, 126, sei lá, 125, novo topo histórico, e o índice de meia ganância estava em 50 e poucos pontos. Neutralidade. Então, se tem uma coisa que nós não estamos agora nesse momento, é em euforia.